Vamos começar mais uma aula de tecnologias de educação à distância 1. Vocês devem se lembrar que na primeira aula eu disse que, eu falei dos conceitos que a gente usa para operar outros conceitos, né? Que era o conceito de tempo e espaço. No caso de hoje, nós vamos partir do conceito de tempo e espaço para pensar o conceito de realidade. E aí, mais para frente, a gente vai entender por que o conceito de realidade é importante para o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, a gente parte de 3 perguntas básicas, né? O que é o real? Se real é só o que é material, então o real ele é material, e se existe realidade fora da materialidade, né? E se eu consigo reconhecer o material, se eu não souber como dizer o que ele é, se eu não conseguir transformar a matéria em discurso, né? Essas perguntas a respeito da noção de realidade, elas foram importantes porque, né, desde os primeiros teóricos, né, que começaram a pensar em como se dá a construção do saber de uma forma mais ampla, a materialidade sempre foi muito importante porque a gente partia da matéria para conseguir nominar aquilo com que a gente vai operacionalizar a nossa vida, né? E aí isso começa desde lá da pequena infância com os nossos reconhecimentos do que é matéria. Então, reconhecer meu pé, reconhecer minha mão, reconhecer o outro, conseguir identificar a diferença entre o que sou eu e o que é o outro. E essa dúvida em relação a, né, então como a gente vai usar as noções de materialidade para construir aquilo que a gente vai chamar de realidade. E como a realidade e a materialidade também precisam da linguagem para a gente conseguir operacionalizar com elas, né? Então, eu trouxe como exemplo, para a gente começar a pensar, que é uma reportagem que diz de uma tribo africana que não conseguia diferenciar, eles não conseguiam classificar a cor azul. Mas não porque eles não vissem a cor azul, né? Não que a materialidade da cor azul não existisse para eles. É que como na língua deles não existia uma palavra para classificar a cor azul, o cérebro deles simplesmente não reconhecia aquele elemento como azul. Na realidade, eles classificavam aquela tonalidade como um verde, e com uma forma de classificar vocabularmente o verde, que só existia na língua deles, e que não existe, não tem como traduzir em outras línguas, porque aquela expressão, aquela palavra que era o verde, que seria a representação do azul para a gente, não tem na nossa língua. Aí o que se percebeu é que a linguagem, ela também afeta como a gente reconhece aquilo que a gente chama de realidade. E aí é que entra a questão, né? Se a gente pode pensar que a aprendizagem, né, se dá pela união da linguagem com o reconhecimento daquilo que a gente chama de realidade, a gente pode então reconhecer que a aprendizagem está diretamente relacionada com a forma como a gente reconhece e como a gente trata aquilo que a gente chama de realidade. A noção de realidade, ela parte também da forma como a gente lida com exatamente isso, com a materialidade das coisas. Mas acontece que nem tudo tem matéria, né? Então, quando a memória vai operar com os elementos materiais e também com os elementos imateriais, ela transforma tudo que é matéria em um espaço imaterial, porque a memória em si é imaterial. Então, o que acontece? Para muitos teóricos estruturalistas, é a matéria que constrói o discurso, né? E aí, o que são os teóricos estruturalistas, né? É um grupo de teóricos até determinado período que também eram reconhecidos como teóricos materialistas históricos, exatamente porque eles partiam da materialidade para classificar o mundo. Em contrapartida, os teóricos pós-estruturalistas, que já não acreditavam exatamente que era a matéria que servia de base para a estruturação da nossa realidade, eles diziam que é o discurso
que constrói a matéria. Em outras palavras, a matéria não existe se eu não conseguir transformar ela num elemento discursivo. Se eu conseguir nominar a matéria, eu posso até reconhecê-la, mas ela não vai ter uma existência. Ela tem existência material, mas ela não vai ter existência prática. Mas então o que acontece? Como a realidade, a matéria, a memória, a linguagem, eles são conceitos que a gente precisa saber para também conseguir conceituar aquilo que a gente chama de aprendizagem. E como esses conceitos eles podem ser extremamente amplos e diferentes, por conta disso, a gente também tem muitos conceitos diferentes sobre o que é aprendizagem. Então, os primeiros teóricos a tentarem pensar sobre a aprendizagem, eles sempre pensavam nela como um processo muito mais comum nas primeiras fases do desenvolvimento humano. Então, é por isso que grande parte das teorias de aprendizagem sempre deram destaque para as primeiras, para o nosso primeiro período, que é a infância, né? Então, por isso que as teorias de aprendizagem, as primeiras a serem desenvolvidas, elas sempre foram muito focadas nas crianças. E por conta disso, então eu fiz um apanhado para a gente poder ver como é que então se deu o desenvolvimento das diferentes teorias de aprendizagem. Então, a gente pode perceber que, primeiro, elas foram divididas entre internas e externas, né? Internas, no caso, elas se dividem em mental ou física, mas ainda assim elas vão partir da corporeidade do indivíduo. E as externas se dividem em pessoal ou comportamental, no indivíduo já dentro de um espaço, de um contexto para fora dele, né, em relação à convivência com outros indivíduos. Aí dentro da mental, a gente tem então as noções do construtivismo, aí vem o Piaget como primeiro pensador a pensar dentro dessa perspectiva, vem a questão da construção dos estilos de aprendizagem, das inteligências múltiplas, das teorias de controle. Dentro da física veio então a neurociência, que é tentar entender, né, a ciência tentando entender como é que se dá o processo fisiológico da construção do pensamento dentro do nosso corpo. Vem as teorias baseadas no Brain-Based Learning, que é tipo, como o cérebro se baseia para aprender. Vem as teorias da diferenciação de cérebro direito e cérebro esquerdo, como, né, tentando justificar que o nosso cérebro, cada lado dele se especializou para reconhecer a realidade de maneiras distintas. Dentro da pessoal, então, a gente tem o behaviorismo, que são os estudos de comportamento, tem as comunidades de prática, as aprendizagens por observação, e vem o Vygotsky, né, com a cognição social. Essas teorias elas acabaram também se separando entre aquelas que a gente chama de teorias de aprendizagem tradicional, né, tradicionais, e com o desenvolvimento humano a gente também chega na era digital com outras teorias, ou com a apropriação dessas teorias tradicionais, mas já pensando dentro de uma nova estrutura. Aí dentro desse apanhado, né, que na realidade os textos que eu dei para vocês, eles não trazem com amplitude, e como são muitos, a gente também tem que meio que dar uma delimitada, né, eu acabei delimitando entre essas quatro principais, apesar que dentro dessas quatro, duas trabalham juntas, que seria o que a gente chamaria de instrucionismo, que é onde está o behaviorismo e o cognitivismo, aí, o construtivismo e o conectivismo, então, tipo, são as três que a gente leu nos textos, né. Então, vamos ver quais são as principais questões relacionadas a cada uma. Eu vou falar delas sequencial. Então, para o behaviorismo, os principais verbos são entender e lembrar. E aí, por definição, a aprendizagem é um processo de reação a estímulos externos. Para o cognitivismo, os principais verbos são analisar e aplicar, né? Então, a análise e a aplicação.
A definição dele vai ser que a aprendizagem é um processo de construção da realidade subjetiva, mas tanto um quanto o outro parte sempre de estímulos, né, daquilo que a gente está chamando de realidade. No construtivismo, os principais verbos são criar e avaliar, e aí, por definição, enquanto teoria de aprendizagem, né, a aprendizagem é um processo de aquisição e armazenamento de informações. Aí, no conectivismo, a gente tem a questão do reconhecer e conectar, né? E aí, para essa teoria, a aprendizagem é um processo de conectar nós especializados, então aí já está entrando dentro de um processo de como a gente lida com o pensamento. E como a gente operacionaliza esses nós ou essas fontes de informação de forma a conectar um ao outro. Tá, os principais teóricos, então, né? São muitos, aí esse é só um apanhado e eu também não vou ler todos. Mas no behaviorismo, um dos que mais se destaca, um dos que eu mais gosto é o Skinner, que na realidade era psicólogo. E aí o Skinner fazia muitos testes de como a gente, né, como o indivíduo, seja ele humano ou não humano, responde a, a estímulos, né? No cognitivismo, a gente tem o Piaget, por exemplo, né, que é como é que se dá a construção do conhecimento a partir né, do reconhecimento da realidade. No construtivismo, a gente tem vários, inclusive o Piaget de novo, né? E aí também tem o Vygotsky, que também ganha destaque. E no conectivismo a gente tem o Siemens, né, que usa as bases do Vygotsky e do Papert para construir a forma como ele reconhece a sua teoria de aprendizagem, né? Como ocorre o aprendizado em cada uma dessas teorias, né? Então, no behaviorismo, o comportamento observável ele é o foco principal. No cognitivismo, né, o aprendizado ele é estruturado de uma maneira quase computacional. No construtivismo, o aprendizado ele é social, né? E aí parte de como a gente vai dar significado a cada vivência. Então, é como o aprendiz cria significado a partir de si mesmo. No conectivismo, então, a gente vê que o aprendizado ele é distribuído dentro de uma rede social. Ele é tecnologicamente aprimorado e a gente vai lidando com ele, reconhecendo e interpretando padrões prévios. Né, os fatores de influência, então, de cada uma dessas teorias. No behaviorismo, os fatores de influência é a natureza de recompensa, punição e estímulo. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do Skinner tinha o teste de que ele fazia tocar um som, e aí toda vez que o animal, ele fazia muito teste com ratos, então toda vez que o rato escutava determinado som, ele associava aquele som à comida que era depositada. Em outros testes ele fez com cachorros em que o som eram sons distintos, então um som era um choque e um som era alimentação, para que o animal conseguisse, para tentar entender como é que o animal ia associando o som ao estímulo que era dado. Então, se o determinado som ele já sabia que ia ser uma punição, então ele evitava fazer sair de onde ele estava, e no outro ele sabia que era uma recompensa, então ele ia até o lugar onde o alimento estava para comer. No cognitivismo, então, parte né, o que influencia, os fatores que influenciam são os esquemas existentes e as experiências prévias, então é como se a realidade fosse se acumulando e a partir de um ponto da realidade a gente fosse incorporando o outro. No construtivismo, a gente tem o engajamento, né, a participação, as noções sociais e as noções culturais, né? Então, tipo, como a gente se vê dentro de um espaço social. E no conectivismo, a gente tem a questão da diversidade da rede. Então, assim, quanto maior for os nossos espaços, os nossos nós, melhor vai ser o nosso aprendizado. Aí entra a questão
que é super interessante, né? Então, qual que é o papel da memória, exatamente? Né? Aprender é memorizar, ou memorizar é aprender. Então, para cada uma dessas teorias, a memória ganha um tipo de destaque. No behaviorismo, né, a memória ela é a conexão de experiências repetidas, onde a recompensa e a punição são mais influentes do que a memória em si. No cognitivismo, a gente parte da questão da codificação, do armazenamento e da recuperação. Então, a memória ela serve literalmente como uma memória de computador. A gente codifica, guarda e, quando precisa, vai tentar recuperar ela onde ela ficou armazenada. No construtivismo, o conhecimento prévio ele é remixado ao contexto onde eu estou. Então, aquilo que eu guardei como espaço de memória vai, vai ser reapropriado aos outros elementos daquela realidade constante. Inclusive, alguns autores da história que estudam memória, e aí eles se aproximam muito do construtivismo, apesar de estarem na história e não na educação, eles sempre dizem que a memória, também por ser um espaço construído, por ser um espaço virtual, ela nunca é estática. Então, todas as vezes que a gente se lembra de algo, ao se lembrar, a gente altera a nossa memória. E aí a gente coloca sobre a nossa memória algo do presente em algo do passado. Então, por exemplo, se a gente for pensar no muro da nossa escola de quando a gente estava no quarto ano. Num primeiro momento, a gente pensa que o muro era branco. Aí depois a gente vai conversar com um colega e ele fala, não, aquele muro não era branco. A metade dele era branco, a outra metade tinha caído a tinta. E a gente vai incorporando essa lembrança, que não necessariamente é a nossa lembrança primária. E aí, de repente, quando a gente vai se lembrar do muro, a gente começa a se lembrar a partir de uma nova memória, que não foi aquela original. Então, a gente vai remixando os contextos, né, de passado e de presente. Na era digital, então, para o conectivismo, né, a memória parte de padrões adaptativos, representativos do estado atual e de novo existente em redes. Então, né, para o conectivismo, é sempre como a gente vai operacionar isso em relação às redes, aos nós de informações que a gente está tendo. Então, como se dá a transferência do conhecimento para cada uma dessas teorias, né? No behaviorismo é estímulo e resposta. No cognitivismo é duplicando as construções de conhecimento de conhecedor. Então, assim, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu vou duplicando ele. No construtivismo é a partir da socialização. Então, eu só me reconheço enquanto indivíduo a partir do espaço social onde eu estou. E no conectivismo, né, essa transferência ela se dá conectando-se a, né? Então, criando mais nós. Quanto mais nós, mais fácil é que a informação né, fique armazenada e a gente consiga transferir ela em outros momentos. Dando um resumão geral em relação aos tipos de aprendizagem que são melhor explicados, né, dentro das teorias, a gente então vai dizer que o behaviorismo, o aprendizado ele é baseado em tarefas. No cognitivismo, o aprendizado ele é baseado no raciocínio, na construção de objetivos claros e na resolução de problemas. No construtivismo, os teóricos chegam à conclusão que a aprendizagem ela parte do nível social e ela pode ser muito vaga ou mal definida exatamente porque ela vem sempre a partir de como a gente se reconhece no espaço social onde a gente está. E como ele é um espaço de múltipla informação, às vezes ele pode vir de uma maneira exatamente como o caso da memória. Então, tipo, a memória do outro pode se incorporar à minha e mudar a minha própria memória. E para o conectivismo, o aprendizado ele é complexo, ele é baseado em núcleos de mudanças rápidas e de diversas fontes de conhecimento. Então, é quase a lógica do hiperlink, né? O hiperlink ele me leva de um espaço a outro, a outro, a outro, e quando eu vi, eu fui somando todos os caminhos que eu fiz dentro dessa hiperlinkagem, e, e de cada caminho eu peguei um novo nó para reforçar
a minha memória e como eu estou lidando com o que eu chamo de aprendizagem. Tá. E aí vem, né, o que os diferentes teóricos reconheciam como benefício das suas teorias, né? Então, para os teóricos behavioristas, né, os principais benefícios eram os grandes ganhos nas pontuações dos testes, porque como é uma memorização de estímulo, então quanto mais estimulado, mais pontuação as pessoas tinham. Mas ao mesmo tempo, depois ela pode ser criticada por outras escolas, pode não, foi criticada por outras escolas, porque também eles diziam que esse tipo de memorização não era uma memória que se fixava. Para muitos pesquisadores da neurociência, eles explicam o nosso cérebro com metáforas de rios, por exemplo. Eles dizem que a informação ela percorre normalmente o mesmo caminho neuronal. Então, os neurônios eles vão usar sempre um mesmo trajeto para levar e para buscar a informação de onde ela está armazenada e para onde ela precisa ser levada. Então, das memórias mais antigas para as memórias mais recentes. E eles dizem que quanto mais você estimula este rio, mais profundo ele vai ficando e aí mais fácil é se locomover por esse rio. E é por isso que grande parte deles, sobretudo aqueles que estudam como é que se dá essas questões a partir de quem tem Alzheimer, né, para que as pessoas que têm Alzheimer normalmente acabam perdendo as memórias recentes, e aí ninguém consegue explicar ou justificar por que que eles respondem às memórias muito antigas, mas as memórias recentes eles não conseguem mais armazená-las. E aí eles justificam que isso se dá também porque o rio vai perdendo essa densidade, ele vai ficando menos caudaloso, então ele fica só aquilo que já foi bem aprofundado e a parte superior, que seria a parte mais rápida, exatamente como um rio, a água da parte superior corre mais rápida, acaba não ficando fixada. Tá, mas então vou voltar para a questão dos benefícios, né? Para o cognitivismo, então, os benefícios é que ajuda os educadores a projetar lições que são aprimoradas por recursos visuais e de mídia e que podem ser projetados para serem multicanais, né? E assim apela para várias partes do cérebro ao mesmo tempo. Para os teóricos construtivistas, né, os benefícios são que as experiências elas são reais e autênticas, e aí essa é outra noção que também é muito levada em consideração. Então, assim como a noção de memória é uma noção importante para tentar entender como é que se dá a aprendizagem, a noção de experiência também tem a sua importância, porque é a partir das nossas experiências que a gente consegue reconhecer e identificar aquilo que a gente vai tratar por real. Então, para eles, essa teoria ela enfatiza o envolvimento em primeira mão e em situações problemáticas. Então, a partir das situações que eu vivencio, quanto mais problemáticas, mais elas me deixam apto a conseguir trabalhar melhor com o que eu chamo de aprendizagem. Essa teoria também cria um ambiente de aprendizagem envolvente, porque já que eu vou estar lidando com as minhas experiências, né, eu envolvo todo o resto, contexto que eu chamo de realidade, para operacionalizar, às vezes, uma única memória, uma única lembrança. Quanto mais informações eu tiver, mais eu vou conseguir. Eu consigo associar um cheiro a um lugar, eu consigo associar uma música a uma sensação térmica. Então, tipo, eu vou fazendo associações mais amplas. Para o conectivismo, então, o grande benefício é a intersecção de conhecimento prévio, experiência, percepção, realidade, compreensão e flexibilidade. Isso tudo baseado, então, nos nós que a gente usa para desenvolver o saber. Mas, ao mesmo tempo que todas as teorias têm os seus benefícios, elas têm os seus problemas, né? Então, os problemas para o behaviorismo, né? Os problemas da teoria behaviorista é que não promove um pensamento de alto nível. Essa teoria também não é muito compatível com as tecnologias de informação e comunicação. E aí, exatamente por ela não ser muito compatível, os professores nem sempre eles têm controle sobre a tecnologia. Então, ela não é muito útil para ambientes digitais, por exemplo.
Os problemas do cognitivismo é que se destina a aplicar a aprendizagem no domínio cognitivo, então não é aplicável a habilidades motoras ou atitudes. Então é só no nível do saber que ela pode ser usada. Para o construtivismo, então, o problema é que pode submeter os alunos a uma carga cognitiva pesada que interfere nas próprias habilidades deles de processamento cognitivo, porque como é muita informação ao mesmo tempo, é, é, ainda que a gente possa considerar que o nosso cérebro é uma esponja, muitas vezes ele não consegue operacionalizar com tudo, com todas as informações ao mesmo tempo. E aí isso se torna um problema. A quantidade de informação se torna um problema. E para o cognitivismo é que nem todo mundo, né, sobretudo os alunos, então na figura do aluno, tem acesso à tecnologia. Então a gente pensa sempre como se a tecnologia fosse um aparato que tivesse sido universalizado, quando na realidade, se a gente for avaliar de maneira bem efetiva, ainda é um número muito baixo de seres humanos que têm acesso, sobretudo à tecnologia informacional, né? Então, isso é o principal problema da teoria de aprendizagem que se autodenomina conectivismo.